Boa noite. Obrigado, Paula, pela belíssima música. A você que veio jornada dupla hoje, né? Porque já foram horas de trabalho lá no Parque Nabuco, mas você ainda teve energia para vir aqui para agradecer a Deus e levar a bênção para a semana, né? Olha, foi espetacular lá hoje. Obrigado pelo desprendimento, pelo voluntariado de vocês, que fizeram a diferença, sem dúvida nenhuma, na vida de muitas pessoas. Posso falar em centenas de pessoas abençoadas? Então, tá certo. Nós estamos dando continuidade aqui à nossa série de temas acerca das Escrituras. Então, todos os domingos, desvendando a palavra. Convide os seus amigos para este momento, porque são cultos doutrinários com temas que explicam a Bíblia ou trazem algum esclarecimento sobre algum tema bem específico das Escrituras. Eu fiquei com volta de Jesus hoje e vou tentar fazer uma abordagem bem direta e clara da volta de Jesus, respondendo as principais perguntas sobre o assunto. Espero que isso ajude você de alguma forma. A primeira coisa que eu queria dizer para você é que a volta de Jesus é a garantia de que existe esperança para um mundo de pecado. Amém? Sem esta promessa, nós simplesmente viveríamos sem esperança alguma, porque não haveria solução alternativa para a nossa realidade. Para as Escrituras, é a partir da volta de Jesus que se concretiza o plano de salvação na vida do ser humano. Então, quando Cristo promete que vai voltar, na verdade, Ele está nos dando toda a esperança necessária para vivermos com algum tipo de expectativa futura. Perceba que este não é apenas um fato ou uma informação. Este é o fato e a informação que deveria nortear a sua vida e a minha vida. As nossas decisões devem ser tomadas a partir da informação de que Jesus vai voltar. Porque do que vale alguns esforços se Jesus vai voltar? Ou do que vale se envolver com algumas práticas, alguns vícios que podem me tirar de um caminho que me possibilite ser resgatado por Jesus na sua volta? Coloca na balança entre por que você luta por uma coisa ou por outra. A volta de Jesus deveria ser alicerce das nossas decisões. Já que é a base da nossa esperança, também deveria ser o que nos direciona as nossas escolhas. Compreende isso? A volta de Jesus deveria mexer com a nossa vida cotidiana. Deveríamos viver para alcançar este momento. Vou começar pela promessa. Todos os versos que eu vou ler hoje, sem dúvida nenhuma, não são novidade para você. Quem sabe o encadeamento deles, a forma como nós vamos lê-los, a ordem em que nós vamos ler, faça sentido e você pode ser que tenha novidade nisso, mas todos eles são conhecidos. Eu vou começar por João, capítulo 14, verso 3. O capítulo 14 de João você deve conhecer de cor, porque ele é extremamente pregado de diversas formas, etc. Mas, do jeito que vamos ler aqui, espero que traga novidade para você. Então, Jesus ali no fim do seu ministério, já após ceia, antes ou perto do Getsemane, ele dá uma instrução para os discípulos, e aqui há uma promessa clara
Tem outros versos, muitos na Bíblia, sobre essa promessa, mas aqui é nas palavras de Cristo e de maneira muito clara e direta. Jesus disse: e quando eu for... Então, Jesus está com os discípulos dizendo que ele vai para algum lugar. Ele disse que ia preparar moradas. Ele diz: mas quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha, Deus é tão bom conosco que Ele deixou essa frase de Jesus que é extremamente clara. Tem dúvidas que Jesus vai voltar? Tem como questionar, dizer assim: bom, acho que Jesus não vai voltar não, isso é invenção dos adventistas para colocar no nome deles. Não, a promessa está clara: eu vou voltar. Então o título da conversa de hoje é inquestionável, simplesmente porque a promessa está clara: eu vou voltar, e quando eu voltar vou levar vocês. Então o fato da volta de Jesus biblicamente é inquestionável. Jesus vai voltar. E qual o objetivo da volta de Jesus? Levar-nos com Ele para este lugar onde Ele está preparando morada para nós. Ou seja, mudar a nossa realidade. Bom, mas o que inclui esse morar com Deus, ou morar neste lugar, ou usufruir dessa nova realidade? Bom, Jesus tinha falado sobre isso uma página antes, em João capítulo 11, no verso 25 e 26. Então, aqui vem o que acontece quando Jesus voltar. Então, João 11, 25 e 26 está o complemento da promessa, também nas palavras de Cristo. Veja que não é difícil de eu encontrar nos evangelhos a promessa, a explicação sobre essa promessa, a confirmação do que ocorre, e todas as informações necessárias vêm da própria voz de Jesus. Você não precisa de malabarismos para compreender sobre a volta de Jesus. Capítulo 11, onde descreve a morte e ressurreição de Lázaro, no verso 25, conversando com Marta, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? O que vem junto com a volta de Jesus? Vida eterna. Você consegue compreender isso? A gente está vivendo de acordo com essa promessa? Quanto tempo você tem pela frente, então? Me diga. Quanto tempo você tem de vida? Hoje. Quanto tempo você tem de vida? Hoje. A eternidade. Porque quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá eternamente. Você tem pressa, então? O quanto do planeta você precisa conhecer antes de morrer? Há décadas atrás era moda, até na televisão a cabo, um programa baseado num livro best-seller dizendo 1000 lugares para conhecer antes de morrer. Então alguém saía 1000 lugares, alguém saía desesperado, viajando pelo planeta e cumprindo esse itinerário de conhecer muitos lugares espetaculares que existem no mundo, lugares extraordinários, porque a pessoa queria vivenciar isso antes de morrer, para ter essa experiência. Se você vai viver eternamente, quantos lugares você precisa conhecer antes de morrer? Tanto faz, porque você tem vida eterna. Qual é a sua meta? Eu preciso
fazer antes dos meus tantos anos, tantos reais de lucro para eu comprar minha casa e deixar de herança e construir o meu império e ser promovido no trabalho e etc e tal. Tá certo. Por quê? Por que você tem pressa em enriquecer? Por quê? Ah, porque eu quero dar qualidade. Não precisa ser rico para ter qualidade de vida. Aliás, eu acho que rico não tem qualidade de vida. A maior parte das pessoas ricas, pouquíssimas que eu conheci ou que eu ouvi falar, tem dificuldade para dormir, vive com segurança porque acha que todo mundo vai arrancar o dinheiro delas, tem dificuldade para tirar uma foto em público porque pode ser reconhecido, tem lugares que não pode ir porque vai dar errado. A vida é um inferno. É uma maravilha ser anônimo. A gente vive no mundo da celebridade, certo? Quanto mais seguidores, mais importante você é e mais dinheiro você ganha hoje. Isso é simples. Tem gente que faz qualquer coisa para ganhar 1 milhão de seguidores, porque vai ganhar patrocinador e vai ficar rico. E tudo bem, vai mesmo. Aí eu fico pensando, e tem gente que quer ficar famoso não para ficar rico. Tem pastor por aí que quer ficar famoso. Posta a vida dele o dia inteiro, ganha seguidores. Tem igrejas por aí que lotam para ver o fulano de tal, que vai em todos os programas que tem no YouTube, não sei o que lá. Aí alguém um dia disse assim para mim: nossa, pastor, por que o seu Instagram é praticamente inexistente? Eu digo, porque não faz diferença ser famoso. Porque isso não está dentro da prioridade de ser cristão. Isso só vai atrapalhar a sua vida. Porque quem tem que ser famoso na igreja é o pastor? Quem tem que ser famoso na igreja? Jesus. É Cristo. Eu preciso ter seguidores. Quem não precisa ter seguidores é Cristo. Não cai no erro. Muitas pessoas gostaram de mim e curtiram. Primeiro que as pessoas clicaram lá com objetivos diversos. É um coração, mas ele podia ter um monte de símbolos ali. Aliás, alguns até tem, né? Porque tem gente que clica ali com raiva, né? Eu vou curtir, mas eu odeio essa pessoa. Mas tá vendo onde tá? Olha o que tá comendo, olha o que tá fazendo. Olha a roupa que tá vestindo. Para que isso? Que diferença faz? Quando eu penso que o destino final do cristão é a eternidade, você acha que na eternidade vai fazer diferença? Quantas curtidas você teve? Você viu a roupa que a irmã foi na igreja? Até parece que isso importa na eternidade. Você viu o que pensaram ou falaram de mim? A gente vive olhando para baixo, meus irmãos. A gente vive se importando com coisas pequenas, passageiras, que não fazem diferença nenhuma. O grande ponto aqui é: se você crê em Cristo, e então você entende a promessa de que Ele vai voltar, e a volta de Jesus é a garantia da vida eterna, então nosso olhar tem que ser diferente, a nossa vida teria que ser diferente, nossas prioridades, nossos interesses deveriam ser diferentes. Deveríamos nos satisfazer com coisas diferentes. Além dessa promessa, eu queria ler o clássico João 3,16, na conversa de Jesus com Nicodemos, onde finalmente ele pergunta, ou a conversa vai para o rumo de como alcançar a vida eterna, de como alcançar a salvação. E Jesus finalmente faz a declaração sobre a sua missão e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A grande pergunta é como estar preparado para a volta de Jesus. E você vai ouvir pregadores aqui, dezenas deles. Possivelmente eu seja uma exceção a quase todos que você ouve. Dizendo para você que se você acordar de manhã e ler a Bíblia, você está preparado para a volta de Jesus. Alguns vão dizer para você assim, que se você estudar a lição, preparado para a volta de Jesus. Alguns vão dizer para você que se você tiver uma alimentação adequada, preparado para a volta de Jesus. Outros vão dizer que se você não assistir certas coisas na televisão, preparado para a volta de Jesus. E a lista vai. Certo? É isso que você ouve, não é? Ou não? Sim. E tem isso aqui na Bíblia? Não. Enquanto você estiver concentrado em fazer e não em ser, esse é um problema filosófico construído por um pensamento não cristão. Pessoas que não seguem a Cristo. Na Grécia Antiga. Depois, a influência, enfim, da colonização brasileira. Introduziram a ideia de que religião é fazer e não ser. E você e eu começamos a correr atrás de uma lista de coisas que devemos fazer. E naquele dia que você não consegue estudar a lição, como é que você se sente no fim do dia? Que Jesus não volte hoje, porque eu não estou pronto. Eu tenho que estudar amanhã, hoje e amanhã, para que se quando Jesus voltar, com aquele anjo que está anotando as coisas que você fez, não é assim que ensinam você? A listinha esteja correta. Eu tenha méritos para ir para o céu. Na hora que eu for avaliado, eu passe com louvor. É essa ou não é essa ideia que você ouve? Estou muito errado? Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque qual é o segredo? Qual é o ingresso? Está no verso mais conhecido e menos entendido. O Filho do Homem veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A grande pergunta hoje aqui é: você crê em Jesus? Sim. Essa é a pergunta. Só que a resposta, eu creio, ela é muito mais difícil do que estudar a lição. Porque quando você diz eu creio, você agora precisa permitir que haja uma mudança na sua vida em coisas que você não está pronto para abrir mão. Que não são essas coisas fáceis, porque ler a lição todo dia, por favor, são 3 parágrafos, isso não mata ninguém. São 3, 4 minutos para você ler uma lição todo dia, não é isso que vai te dar salvação. Mas quando você está lá, no seu dia a dia, no seu emprego, e você precisa ser honesto. Eu creio em Jesus, eu preciso ser honesto. Quando você está diante de uma pessoa mais fraca que você, e você a ama dentro da fragilidade dela, isso é muito difícil. É muito difícil. Hoje passei pela feira em algum momento, fui no final da feira. Chega, olha, as mesmas coisas do início estão pela metade do preço. Quem vai no início da feira? Não sei, tem que acordar cedo ainda para ir no início. Fui na Chega. Cheguei lá, tudo pela metade. E se você fizer uma cara assim, não sei se eu quero levar, eu quero abaixar mais.
E aí eu fui lá. E aí fui pegando as coisas. Quando eu menos espero, eu sinto naquela sacola de feira, eu vou na feira tradicional, sacolinha, tudo. Eu senti alguém batendo na sacolinha, eu olhei pro lado, tinha uma pessoa pedindo dinheiro, pedindo um pouco de comida. Daqui a pouco fui na outra barraquinha, tinha mais uma pessoa pedindo comida agora para minha esposa. Passamos por outro lugar, alguém vendendo pano de prato, pedindo R$15 em pano de prato. É caro, né? Mas é precisa, né? Não é o pano, né? É ajudar. E aí eu fiquei pensando, ter noção de como ajudar essas pessoas é crer em Cristo. Então aí as pessoas que precisam ser amadas. Então aí as pessoas que estão remexendo no resto da feira para levar um pouco de comida para casa. São essas pessoas o alvo do amor divino. E no nosso plano, felizmente, hoje vocês fizeram isso na prática. Isso é amar. E olha, digamos que ninguém dos centenas de contatos venham à igreja e tenham um estudo bíblico. Não tem problema, porque elas foram amadas por cristãos. Vocês cumpriram o papel de igreja. Saíram das portas da igreja para fazer o que Cristo fazia. Vir ao culto, quem sabe, é o plus, é o bônus desse relacionamento. Quero avançar um pouco. Mateus capítulo 24, no verso 31, é o sermão profético, a conversa profética de Jesus. De novo, eu vou para as palavras de Cristo, onde ele agora fala com convicção sobre a volta dele. Os discípulos perguntam quando isso ia acontecer, e aí Jesus fala um pouquinho sobre o quando. Então a gente já passou pela promessa, sobre o que acontece, como ter a vida eterna, e agora quando essa volta acontece. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A descrição do próprio Cristo sobre a sua volta é magnífica, é gloriosa, é maravilhosa, é real, é concreta, é visual. Mas, para mim aqui, o mais importante do que só, mais uma vez, reforçar a promessa, a realidade de que isso é concreto, é o verso 36, mas a respeito daquele dia, que é a resposta à pergunta dos discípulos lá no verso 1. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quem sabe qual é a data da volta de Jesus? Quem sabe? O Pai. Então, aquele vídeo sobre o novo Papa, dizendo para você que finalmente se compreendeu os fatos do fim dos tempos e que alguém tem o segredo para o tempo em que a gente está vivendo, é verdadeiro ou é falso? É falso. É falso. O fato de não termos a mínima ideia, mas os sinais de Mateus 24, eles são bons para você ter uma ideia de que o tempo está acabando. Mas alguém que tem dúvida de que o mundo está acabando? Precisa de muita inteligência para descobrir que está ruim demais. Precisa de muito conhecimento para descobrir que se a gente viver mais uns 20 anos e a gente acaba com a água do planeta.
notícia, né? Pastora adventista diz que o mundo não dura mais de 20 anos. Não falei nada disso. Você tem dúvida de que o mundo está acabando? Logicamente que não. Precisa de muita conversa para chegar a essa conclusão? Não. Mas o fato de ser um ponto de interrogação à volta de Jesus é uma bênção para você. Para você largar de mão esse negócio. Para de gastar tempo com o que não existe. Certo? Para. Mas e se o Trump, e se o Papa americano, e se o russo? Meus amigos, quem prometeu que ia voltar? Algum desses aí é Jesus? Então por que você está preocupado com esses caras? Eu não entendo. Por que eles são tão importantes na sua vida? Eles não são importantes. Porque para você, individualmente, qual é a chave para alcançar a vida eterna? Crer. Crer em Jesus. Finalmente creia nele. Deixe que ele governe a sua vida. Amém. Você não está aqui para seguir A, B, C, o outro, aquele outro do vídeo, o pastor, a igreja, tanto faz. Você está aqui para seguir Jesus. Aprender os pés de Jesus. Enquanto há tempo, praticar as coisas que eram importantes para Jesus. A cena da volta de Jesus é maravilhosa. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 14, o primeiro texto aqui fora dessa lógica daqueles que o próprio Cristo disse. Aqui nós estamos simplesmente lendo as palavras agora de Paulo. Então, 1 Tessalonicenses 4, versos 14 e 15, Paulo falando sobre a realidade daqueles que morrem, e isso tem muito a ver com a volta de Jesus, porque para esses acabou a oportunidade. Então, ele explicando isso, ele descreve a volta de Jesus, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Mais uma vez está clara a promessa. A cena está clara. O como chegar lá está claro. Só que isso não está claro no dia a dia, quando a gente abre mão desses princípios na nossa vida. Quando a gente trata mal aqueles que estão perto de nós. Quando nós não somos honestos nas nossas falas e ações, quando nós fazemos fofoca, quando nós discriminamos, quando nós roubamos, quando nós maltratamos, quando nós deixamos de amar, quando nós somos arrogantes, quando nós achamos que em nós está o segredo, quando nós praticamos coisas como uma barganha com Deus. Tudo isso não tem a ver com salvação. Aí está o que nós precisamos abandonar de uma vez por todas. Finalmente, se você ainda está preocupado com o quando, a promessa em Apocalipse 22, 7 resolve de uma vez por todas. 22, verso 7. De novo agora, declarações de Cristo. Ele diz: eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém. Venho sem demora. É a promessa de Deus. É a promessa de Cristo. Ele disse: vou preparar um lugar. Ele disse: eu vou preparar um lugar onde você vai viver eternamente. Vou preparar um lugar para você que crê em mim.
Mesmo a morte não é suficiente para derrotar você. O segredo para o acesso a essa vida eterna não depende de quem você é, quanto você estudou, quanto dinheiro você tem, o quão importante é o seu status. Nada disso faz a diferença. O que faz a diferença é se você crê em Jesus, se você entrega a sua vida a Ele e deixa que Ele comande a sua vida. O acesso é para todos, em todo lugar. Olha, meu convite para você hoje é: lembre-se dessa verdade todos os dias. Viva com essa perspectiva, com esse foco, com esse alvo. Isso resolve as nossas inquietações e nos dá uma direção. Tira essa angústia do eu não tenho e substitui pela eu tenho para sempre. Mesmo que alguém diga para você que você é menor, mesmo que alguém diga para você que você não é suficiente, mesmo que alguém não te trate com o devido valor, você olha para a promessa e diz: eu sou de Jesus. Ninguém é maior do que eu. Ninguém é melhor do que eu. Eu tenho o suficiente para alcançar a vida eterna. Porque Cristo é de graça. E pela graça e pela fé. Então, viva conforme a promessa de Cristo para você. Hoje, sempre e eternamente. Flávio vai cantar para a gente. Enquanto ele canta, você pensa, você toma decisões, você conversa com Deus sobre as angústias que estão aí no seu coração. A sua imagem deu a vida, mesmo sabendo quem sou, por amor. Por amor. Carregou o fardo sem reclamar, se humilhou, mesmo podendo escapar, por amor. Por amor. Os cravos nas mãos, o sangue a correr, morrendo por mim, mesmo sem eu merecer. Como entender, como explicar o amor que venceu só pra me salvar? Pela cruz encontrei libertação, pela cruz de Jesus. Trouxe luz, trouxe minha salvação, pela cruz de Jesus. Formou a sua imagem, deu a vida, mesmo sabendo quem sou, por amor. Por amor. Carregou meu fardo sem reclamar, se humilhou, mesmo podendo escapar, por amor. Por amor. Os cravos nas mãos,
nosso alvo, é o nosso objetivo, é a nossa esperança. Que nessa semana, cada decisão, cada passo seu, seja fundamentado nessa esperança, nessa realidade, nessa promessa. Cristo muito em breve vai voltar e vai buscar você para a vida eterna. Vamos ficar em pé para pedirmos a bênção de Deus. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse dia de serviço aqui no Jardim Prudência. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do teu povo. Por favor, que durante essa semana que é desafiadora, porque não a conhecemos, que está diante de nós, que o teu Santo Espírito nos guie, nos direcione, que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com essa grande esperança que temos, essa promessa que cremos, que o Senhor em breve vai voltar para nos dar a vida eterna. Por favor, Senhor, reaviva em nós a nossa crença, nos ajude a colocarmos em prática os teus ensinos. Isso nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém.